Como fazer tráfego pago para advogado? Bom, você aí que é gestor de tráfego para advogado, ou você mesmo que é um advogado e quer gerenciar o seu tráfego, nesse vídeo aqui eu quero te apresentar uma base de estratégia de tráfego pago para advogados que você vai precisar personalizar aí dependendo do ramo do seu advogado. Uma estratégia bem simples de você entender, inclusive é a que eu uso aqui na assessoria, e você vai conseguir com certeza entregar resultado para o advogado que você está atendendo. Então, antes de tudo, eu quero pedir para você deixar o like aqui embaixo para me ajudar e se inscrever aqui no canal, que vai ter bastante conteúdo sobre marketing digital, principalmente tráfego pago. Então bora para a aula que ela tá bem legal. Bom, então eu separei aqui a aula em 3 partes, tá? Sendo elas normas da OAB, os 3 pilares e as campanhas em si. Então, começando aqui pelas normas da OAB, você precisa saber que para fazer tráfego para escritórios de advocacia, para advogado, você vai ter que estar em conformidade com as normas da OAB. Que basicamente, eu vou deixar aqui, tá? Para você printar ou ler. Esse documento também vai estar aqui na descrição, tá? Mas eu recomendo que você pesquise um pouco sobre essa norma para você ler tudinho e estar bem afiado na hora de fazer os seus anúncios. Porque basicamente você não pode fazer um marketing muito agressivo, não pode ter aquele CTA de clica aqui, me contrate, clica aqui e resolva o seu problema, entendeu? Então você precisa ter aí CTAs mais sutis, que eu vou te passar alguns aqui mais para frente para você ver como que funciona mais essa parte. Mas nunca você pode fazer um anúncio tendo intenção de venda, mostrando que você quer vender mesmo, que o anúncio quer direcionar pessoas para uma venda. Então ele tem que ser bem sutil, claro, né? O objetivo dele é vender, senão você não estaria fazendo um anúncio e gastando dinheiro com isso. Você não pode deixar claro ali que você está vendendo, que você está incentivando o usuário a clicar num botão e falar com você e comprar de você, tá? Eu vou te mostrar mais para frente aqui como que isso funciona. Os 3 pilares, aqui é o seguinte, esses 3 pilares ele precisa estar muito bem alinhado. Se um deles não tiver 100%, muito provavelmente os resultados não vão ser tão bons. Então anúncio, você precisa aí ter um anúncio bom, um anúncio que converte. Landing page, aí a landing page do advogado que você está trabalhando precisa estar aí 100%, precisa ter as informações necessárias, a área que ele atua, um botão de contato, quem é o advogado. Precisa ser uma página que converta as pessoas em leads para converter elas em clientes. E o atendimento. Essa parte aqui do atendimento eu sei que não está sobre o poder do gestor de tráfego, do assessor de marketing. Ele está sobre o poder do escritório de advocacia. Mas é claro que o atendimento tem que estar muito bem alinhado. Porque se o seu anúncio for o melhor do mundo, a landing page for o melhor do mundo, e a hora que a pessoa chega no atendimento é o pior do mundo, não adiantou nada. Então você precisa ter em mente que esse atendimento tem que estar afiado, a sua landing page precisa estar muito boa e o seu anúncio também. Alinhando esses 3 vai dar resultado. E agora vamos para a campanha em si. Aqui eu separei em 2 partes. Google Ads, que é onde você vai destinar a maior parte da verba, e Meta Ads. Por que destinar a maior parte da verba para Google Ads? Porque advogado é uma coisa que você contrata quando você precisa de um advogado. Você não está andando no Instagram, vê o vídeo de um advogado e fala, nossa, agora eu fiquei doido para contratar um advogado. Lógico que não, você vai contratar um advogado que você precisa. Então você vai procurar ali no Google. Então é por isso que a maior parte da verba a gente vai usar aqui no Google Search, ferramenta de busca. Então começando pelo Google. Primeiro, antes de tudo, Google é um negócio bem configurado. Informações do escritório, endereço do escritório, meios de contato, foto, tudo isso tem que estar bem configurado para passar mais credibilidade para o escritório de advocacia, mas também para trazer leads orgânicos, não necessariamente de anúncio. A pessoa pode procurar para um advogado no Google e não clicar no anúncio, mas sim no Google Meu Negócio que apareceu da cidade dela. Então isso aqui tem que estar muito bem configurado. E agora na campanha, o primeiro passo, você tem que definir quais são os serviços prestados e quais os problemas o advogado que você está atendendo resolve. Porque advogado você tem advogado trabalhista, advogado empresarial, advogado da família, advogado criminal. Então você colhe essas informações de que área ele atua e quais os principais serviços que ele atende. Por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo. Advogado trabalhista é um serviço, um problema que ele resolve, justa causa. Advogado empresarial, problema que ele resolve, assessoria jurídica para empresas. Advogado da família, divisão de bens. Entendeu? Então essas coisas você tem que ter listado. O serviço que ele presta e os principais problemas que ele resolve. Herança, divisão de bens, etc. Segundo passo, aqui você precisa, claro, definir as regiões que ele atua. A não ser que for um serviço que ele consiga fazer de forma online, aí tudo bem você abrir o anúncio para vários locais. Se não, você precisa definir a região que ele atende. Porque não adianta nada eu procurar por um advogado aqui em São Paulo e aparecer um anúncio do advogado lá de Manaus. O de Manaus está perdendo dinheiro, porque eu não vou contratar ele. Então você define as regiões que vai ser feita a captação. Isso parece bobo, mas tem muita gente que esquece disso aqui e perde muito dinheiro. Terceiro passo. Planejamento de palavras-chave. Aqui eu dividi em 2 partes.
você tem dois tipos de palavras-chave aqui no anúncio para escritório de advocacia. As palavras-chave mais amplas, que vão trazer leads menos qualificados, e as palavras-chave focada, que vai trazer leads mais qualificados. Começando pela ampla, por que ela é menos qualificada? Porque as pessoas que vão chegar por ela é uma pessoa que pesquisou o problema dela no Google. Então ela não sabe necessariamente que ela precisa de um advogado. Como, por exemplo, a pessoa jogou no Google trabalho sem carteira assinada. Ela não está procurando um advogado. Claro que ela precisa de um advogado. Ela só não sabe ainda. Então por isso ela é menos qualificada. E já a focada, que é um lead mais qualificado, é um lead que tem consciência do problema dele e ele sabe o que ele precisa para resolver, um advogado. Então ele vai jogar advogado trabalhista. Essa pessoa aqui trabalha sem carteira assinada. Em vez dela jogar trabalho sem carteira assinada no Google, talvez só para ver informação, para ler alguma coisa, não necessariamente para contratar um advogado. Essa aqui já sabe o que ela precisa. Advogado trabalhista. Então é um lead muito mais qualificado do que o primeiro. Então você liste duas categorias de palavras-chave, ampla e focada. E você vai criar dois anúncios diferentes, tanto com a ampla quanto com a focada, tá? Quarto passo. Aqui você precisa ter coerência com o seu anúncio, a palavra-chave e a página de destino. Porque não adianta nada a pessoa pesquisar advogado trabalhista, aí no anúncio aparece advogado criminal e a página de destino não fala nada, fala só quem sou eu e um botão de contato. Então tenha coerência, se a pessoa pesquisou aquilo, o anúncio precisa aparecer igual e a página de destino precisa falar sobre a mesma coisa. Parece bobo, mas muita gente erra nisso aqui, entendeu? Então tendo coerência com esses três, a pessoa realmente vai passar por todo o caminho sabendo que ela está indo no lugar certo. Ela quer um advogado trabalhista, ela viu um anúncio de um advogado trabalhista, ela entra na landing page e está lá. Advogado trabalhista atua na área tal, serviço tal, entendeu? Então você tem que conectar tudo isso para que seu anúncio seja muito qualificado e traga as pessoas certas, beleza? Indo para o meta agora. Acabou o Google, agora vamos de meta. Captação, aqui entra aquele negócio da OAB. Você não pode fazer um anúncio aí falando clica aqui e resolve o seu problema, clica aqui e me contrate. Então você precisa fazer anúncios informativos. Aí aqui uma dica boa que você pode usar é caixinha de pergunta. O advogado pode abrir uma caixinha de pergunta e ele mesmo manda a pergunta que ele quer responder, salva ali e usa como criativo. Só que no final ele não pode falar clica aqui, entre em contato nem nada. Uma boa aqui que a gente pode usar é consulte um advogado da sua confiança. Coincidentemente, tem um botão de saiba mais ali embaixo. Mas ele não chamou ninguém para clicar ali, né? A pessoa clicou porque quis. Ele fala consulte um advogado de sua confiança. Então você não usa clique aqui e saiba mais, clica aqui e fale diretamente comigo, clica aqui e resolva o seu problema. Você não pode usar isso porque a OAB não permite. Então CTAs mais sutis e anúncios com mais um teor informativo do que um teor de venda. E também, fora a captação, o Meta Ads a gente usa para distribuir conteúdo e trazer seguidores. Todo mundo sabe que seguidores podem se tornar clientes, então você tem que fazer essas campanhas de distribuição de conteúdo pensando no longo prazo. Ela é uma campanha que vai trazer clientes? Pode ser que sim. É o objetivo dela? Mais ou menos. Ela vai trazer seguidores. Esses seguidores podem acompanhar um advogado, conhecer um advogado. E a hora que ele precisar de um, ele fala, pô, tem aquele advogado que eu sigo, que eu vejo os stories dele, que eu vejo os carrossel que ele posta. Então ele vai contratar o advogado. Mas a intenção inicial era trazer pessoas para o perfil dele, tornar ele conhecido. Principalmente ali na cidade. Você pode começar essa distribuição segmentada ali para a cidade, para tornar esse advogado, esse escritório de advocacia, conhecido ali na cidade. Beleza? E aquela mesma coisa. Campanhas de tráfego, você vai usar o objetivo de tráfego para perfil do Instagram e campanhas de engajamento com o objetivo de vídeo view. A de tráfego vai ter um botão de visite esse perfil e a campanha de engajamento, ela somente passa como um vídeo normal, só que você está pagando para distribuir aquele vídeo. E aí a pessoa pode curtir, comentar, salvar, entrar no perfil, tá? E serve também como distribuição de conteúdo. E vídeos informativos sem intenção de venda nenhum. Esse aqui é ideal que nem tenha CTA, tá? Então você pode usar caixinha de pergunta, carrossel informativo, só com o intuito de informar o público e gerar uma curiosidade para ele conhecer o perfil, tá? Nenhum CTA, não fala nada de contratar, somente conteúdos informativos, beleza? Agora é o seguinte, esse mapa mental vai estar aqui embaixo na descrição para você ter acesso. O que você vai precisar fazer? Alinhar de acordo com o advogado que você está trabalhando. Ou se você for o advogado, alinhar de acordo com a sua área. Porque você vai precisar separar as melhores palavras-chave. E aí você pode usar o planejador de palavra-chave do Google, que ele já tem ali, já vai mostrar um nível mensal de busca, a média de um nível mensal de busca, né, de cada palavra-chave. Então você personaliza essa estratégia de acordo com o advogado que você está atendendo. Estou aqui para te dar um norte do que você vai fazer. Mas não tem como eu falar, essa é a melhor palavra-chave, esse é o melhor público, porque vai depender do nicho que seu cliente
cliente está atuando, entendeu? Do nicho que a área que o advogado está trabalhando. Isso vai mudar bastante, vai mudar muito do conteúdo dele, do foco dele. Às vezes ele quer só vender para empresário, fazer uma assessoria jurídica, aí vai ser muito diferente de um advogado imobiliário, um advogado da família. Então você vai precisar conversar com ele, coletar o máximo de informações possíveis, pegar essa base de estratégia e montar a estratégia personalizada para aquele advogado, beleza? Bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você consiga aplicar essa estratégia para o advogado que você for atender, ou se você for advogado, que você consiga aplicar essa estratégia e traga muitos clientes para você. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o link desse mapa mental que eu usei aqui na aula e você vai só precisar personalizar ele, como eu falei na aula, de acordo com a área que o advogado que você estiver atendendo atua. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado e que você me ajude também se inscrevendo no canal e deixando o like aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.